Fala, galera do leilão, tudo bem com vocês? Hoje eu recebo dois convidados super especiais. Em primeiro lugar, eu queria já agradecer o Pedro, que ele é um dos responsáveis por eu ter começado a aparecer na internet. O primeiro podcast, a primeira vez que eu falei na internet, foi no podcast da Dê um Lance. Então, quem não assistiu esse episódio, procura lá o canal da Dê um Lance e assiste, que ficou muito legal. E eu estou muito honrado de receber o Dr. Amorim, né? Eu fiquei sabendo que é a primeira vez que ele fala também assim em público, espero que seja em público na internet, num podcast nesse formato, né? Porque falar em público ele está mais que habituado. E pô, eu quero agradecer demais ao Rafa da Dê um Lance também, que ajudou bastante a gente conseguir gravar esse episódio, né? Agradecer muito a presença do Dr. Amorim e do Pedro e mandar um abraço para o Breno, que também vai estar aqui com a gente gravando um episódio muito especial. Doutor Amorim, a gente vai falar aqui um pouco hoje da evolução dos leilões judiciais, né? Como é que era, como é que ficou, como é que o processo hoje ele ser eletrônico ajudou também nesse desenvolvimento dos leilões. A gente vai bater um papo e entender as dificuldades que se encontravam e não se encontram mais e como isso evoluiu. Em primeiro lugar, eu quero agradecer demais você ter topado falar conosco. E eu quero que você conte para o nosso público um pouco da sua história, né? Como é que da sua história, principalmente na área jurídica, né? E como é que você se transformou em leiloeiro? Como é que foi essa caminhada? Obrigado, a palavra está com você. Ô, Daniel, é uma grande honra estar aqui, um prazer te conhecer, ter te conhecido pessoalmente, foi ótimo, e agradeço muito o convite aqui, né, a participação do Pedro e do nosso time com o Rafa e o Breno também. Então, isso é muito gratificante para mim. Eu tenho uma trajetória até, né, dá para perceber pelo meu cabelos brancos, minha barba branca, né, que eu deixo ela crescer para fazer um bico no Natal de Papai Noel, então eu também aproveito para ganhar mais algum no Natal, essas coisas, né? Mas aí, eu comecei minha vida jurídica. Quando eu entrei na faculdade, eu já queria ser juiz, né? Meu pai era juiz também, eu já tinha essa ideia. Eu falei, eu quero ser juiz. E, graças a Deus, eu consegui concluir o meu sonho, né? Cheguei a ser magistrado, concursado. Então, eu saí da faculdade e em 1983 eu comecei a estudar. Em 84 eu entrei na magistratura, no dia 6 de janeiro de 84, com 25 anos de idade, eu era magistrado. Estava de 24 para 25 aí. Então, assim, aí eu comecei a minha carreira, né? Fui para o interior e eu vivi muito dessa época de tudo muito burocrático, né? Uma época da burocracia muito grande. Então, eu sei uma comarca, eu fui juiz de Morro Agudo. Morro Agudo era uma vara única, era um foro distrital de Orlândia. Então, quer dizer, era uma coisa pequena, tinham poucos processos, e os leilões eram feitos em Orlândia também, porque era maior, que era a sede. Então, era pouca coisa e era tudo muito burocrático, né? O processo era físico, quem fazia o leilão era o oficial de justiça, então era tudo muito simples. Depois eu vou chegar mais para frente aqui em São Paulo. Aí eu fui evoluindo na carreira, cheguei em São Paulo em 1989, passando por Franco da Rocha, passando por São Caetano, né? Aí cheguei em São Paulo como auxiliar da capital, no Fórum João Mendes e tal, e do Fórum João Mendes eu fui para a corregedoria, né, onde a gente também controlava essa parte do extrajudicial, dos leilões, né, dos cartórios judiciais. E depois eu fui assessorar o presidente do tribunal, né, também, e durante todo esse tempo na jurisdição, né, atuando como juiz nas varas e tudo mais. Aí depois eu fui para o tribunal, em 2001, para a 28ª Câmara, depois de 2007 eu fui para a 2ª Câmara de Direito Privado, e nesse meio tempo, de 2011 a 2013, eu fui conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, fiquei em Brasília durante 2 anos, fui conduzido lá pelo ministro César Peluso, que era o presidente do Supremo, trabalhei em Brasília com os ministros do Supremo, no CNJ com o presidente Peluso, depois com o presidente ministro Aires Brito, depois ministro Joaquim Barbosa, são os presidentes com os quais eu tive a honra de trabalhar. Aí depois voltei para São Paulo, fui para o órgão especial do Tribunal de Justiça, e em 2016 eu resolvi me aposentar, né? Aí me aposentei
E aí a Deu Lance foi fundada em 2014 e eu, em 2016, me aposentei. E em 2017, aí eu fui convidado para ser o leiloeiro e aí fiz todo o procedimento e virei leiloeiro da Deu Lance. Paralelamente a isso, eu eu sempre tive uma paixão pela vida acadêmica. Durante 40 anos eu fui professor, né? Com mestrado, com doutorado, fui 16 anos diretor da Faculdade de Direito da FAAP, né? Até 2023, quando eu saí da diretoria e parei, né? E eu tenho uma coisa aí que eu tenho como marco na minha vida, que foi a instituição da mediação no Brasil. Eu, quando estava no CNJ, eu cheguei no CNJ em 2011, eles tinham acabado de implantar a Resolução 125, de 2010, e ela seria implantada a partir de 2011, e o ministro César Peluso me honrou com o comando aí da mediação no Brasil, e eu, então, fiz toda a implantação da mediação, ajudei na confecção da lei de mediação, que saiu em 2015, instalei, só em São Paulo, centros judiciários, mais de 200 centros judiciários de solução de conflitos, viajando pelo interior, fazendo esse trabalho, porque eu acredito muito na mediação e acredito que a humanização do judiciário entra pela mediação, né? Cuidar do ser humano com cuidados para evitar o conflito dentro do possível, porque o ser humano, às vezes, ele perde a noção e se torna mais conflituoso ainda do que precisa, mas eu acho que a mediação foi um bom caminho para aliviar, né, a tensão das pessoas. Não é uma solução definitiva para o judiciário, mas ajuda quando ela é bem utilizada, né? E nós colocamos aí câmaras privadas de mediação que funcionam muito bem até hoje. Então, essa é uma coisa, é um marco pessoal meu, né, da mediação. Tanto é que até hoje eu sou convidado a falar de mediação, como é que foi feita a implantação, desde a resolução 125 até a lei, como é que eu fiz a implantação dos centros judiciários. Eu fui responsável por isso durante muitos anos no tribunal. Então, eu fui instalando no interior e eu viajava toda semana para instalar 2, 3 em cada uma das 300 e poucas comarcas que São Paulo tem. Então, isso é uma coisa que marcou a minha vida. E eu tenho muita honra de ter feito esse trabalho pela população paulista e paulistana, né? Porque essa é uma atenção especial que a justiça tem que ter com o cidadão, né? Que tem que ter uma solução das suas pendências cada vez de uma forma melhor, né? E aí eu vim parar como leiloeiro aí em 2017, como leiloeiro, e aí da Deu Lance, né? Que tem aí meus filhos todos envolvidos em tudo isso, né? E eu fico muito orgulhoso de estar trabalhando com eles. Doutor Amorim, só da sua história, né, desse comecinho do episódio que a gente começou falando, você contando tudo que você fez, eu já consegui anotar aqui umas 300 perguntas tranquilamente, para a gente discorrer de tudo isso, porque assim, é muito legal, né, para mim é um grande prazer ouvir como o próprio judiciário evoluiu, né, tudo que o judiciário passou, amadureceu. A gente é muito crítico, às vezes, ao Poder Judiciário, mas a gente tem que tirar o chapéu e entender essa evolução com o passar do tempo e elogiar, principalmente nessa questão de mediação, e é algo que está muito atrelado aos leilões também, né? Quando você vai tirar um ocupante do seu imóvel, e a gente não pode esquecer disso que você falou, da parte humanizada. Tem um outro ser humano ali que está fragilizado, que está perdendo um bem, então a gente vai tratar um pouquinho mais desse assunto com toda certeza. Mas agora eu quero ouvir do meu amigo Pedro Amorim. Tive o prazer de conhecer o Pedro no Investimob também. Pô, todo o episódio eu falo de Investimob. Todo mundo bom do mercado de leilão estava lá. E mais um adendo: a primeira empresa de leilão que eu estou trazendo para conversar aqui com a gente são vocês, né? Para mostrar a importância que tem esse bate-papo aqui conosco. E ó, que eu sou do mercado de leiloaria, conheço um monte de leiloeiro. E para mim é um grande prazer poder estar falando com vocês. Pedro, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história, dos escritórios que você passou e por que da leiloaria. E você, eu quero que conte um pouquinho da história da Deu Lance também. Como é que surgiu essa ideia? Como é que a Deu Lance começa? E a Deu Lance começou em 2014, então a gente tem 11 anos aí. Eu já estava no Viseu nesse período. Nunca tinha falado leiloeiro que eu trabalhava, primeira vez, hein?
E, e como é que foi essa evolução nesses 11 anos de Dê um Lance, né? E do mercado? Acho que você pode dar essa introdução para a gente começar o nosso Maravilha. bate-papo. Daniel, primeiro, um prazer imenso, uma honra estar falando com você. Acho que é o cara que mais entende de leiloaria do Brasil. Então, para quem estiver escutando, já saiba que está muito bem aqui. Agradecer o convite a você, ao André, a toda a equipe da Leilão Imóvel, assim, pô, mora no nosso coração. A gente conhece há muito tempo aí no mercado e é muito legal estar participando. Fico feliz de saber que agora é que você já entra num outro nível, então já está vindo para a internet, podcast, já está começando com tudo. Fico feliz que apareceu primeiro com a gente, mas uma vez que vai nesse caminho aí, tá maravilhoso. Então, obrigado, meu amigo, é um prazer muito grande estar aqui. Aí, acho que o pessoal já percebeu, eu ia falar, acho que pela foto aqui da tela já dá para perceber que é meu pai, né? Então, eu ia falar, para quem não, acho que tá parecido aqui, dá para entender. Eu sei que ele parece mais velho que eu, mas não vai é, não. Ser bem Tá? mais... exatamente. Você falou do cabelo branco, eu ia falar isso. Também tá cabelo branco, viu? Só para avisar vocês. Mas é muito bom estar aqui, é muito feliz estar dividindo aqui o podcast com meu pai, é uma felicidade também muito grande, e contar um pouquinho da história aí da Dê um Lance. Com certeza a minha vai ser bem mais breve que a dele, e bem menos importante, mas vamos lá. Eu sou formado em Direito, advogado de formação, e comecei a carreira aí normalmente acho que como a grande maioria das pessoas, aí em estágios, e depois advocacia em escritórios. Passei por diversos escritórios de diversos tamanhos. Durante 10 anos, os primeiros 10 anos aí de formação, eu fui para advocacia civil, basicamente, e estratégica. No último lugar que eu passei em um escritório bem conceituado aqui de São Paulo. E aí, enfim, a vida na advocacia, a gente sabe que nem sempre é das melhores, e aí comecei a ter aí algum sentimento de ter uma mudança, de perceber alguma coisa diferente, e obviamente meu pai teve um papel muito importante nisso, porque a gente começou a conversar muito. Obviamente, melhor conselheiro não tem, então, pai, não estou muito feliz aqui na advocacia, queria procurar outros caminhos e tal. E aí veio o primeiro conselho, que o negócio é o seguinte: você está há 10 anos no direito, se formou em direito, então não adianta você querer agora abrir uma padaria, porque você não sabe fazer pão, então não vai adiantar você fazer isso. Então isso vamos... Não, exatamente isso. Inventando o exemplo. Foi exatamente ótimo isso. Conselho, né? Vamos ser sinceros. Nada como um pai experiente para dar esse tipo de conselho. É conselho de pai mesmo, não tem jeito, né? Exatamente. Aí ele falou: olha, então pense em alguma coisa. Obviamente, não precisa, se você não está feliz com a advocacia, não tem problema. Eu nunca cogitei ir para o funcionalismo público, magistratura, nunca foi a minha intenção e vontade. E aí, mas eu comecei nisso. E junto com essa insatisfação que eu estava momentânea, também, como ele bem mencionou, tem outros irmãos, inclusive o Breno, que vai participar aqui, acho que também de um outro podcast para falar com vocês, e ele também estava numa empresa, ele é engenheiro, então não tem nada a ver com o mundo do direito, advocacia, mas também estava um pouco insatisfeito e querendo procurar alguma coisa. Então, nesse papo todo familiar, a gente sentou e falou: vamos procurar alguma coisa que dê para abraçar todo mundo fica feliz e todo mundo aproveita aí as suas qualidades. E aí, bem nessa época também, estava, como meu pai falou, ele estava no CNJ e já estava, como já tinha sido estabelecido, aqui em São Paulo já estava correndo, mas lá no CNJ já estava dando os primeiros andamentos aí no provimento que veio a sair do CNJ, que nós vamos falar futuramente. Então, era um assunto interessante que ele falou: olha, por que vocês não veem com mais carinho isso? Porque dá para compor um advogado, dá para compor um engenheiro, dá para compor todo mundo. Acho que ele já estava pensando futuramente, dá até para compor comigo. Enfim. E aí a gente resolveu abrir a Dê um Lance, então, com muita base. A gente, obviamente, pelo próprio
conhecimento dele, a gente tinha muito acesso com os juízes, já tinha um nome, então a gente enveredou também naturalmente mais para o âmbito judicial. E aí iniciamos a Dê um Lance em 2014, já estamos aí há mais de 10 anos no mercado, e aí começamos, né? Eu e o Breno ali numa sala emprestada pela Wanda, que também é nossa sócia, esposa do meu pai, num escritório de advocacia que ela tinha. Começamos todos ali, mandando bala, indo aí, batendo porta em porta, e hoje aí, graças a Deus, estamos bem posicionados e aproveitamos toda essa evolução, né? Eu acho que foi bem diferente quando a gente começou até hoje, e enfim, aí conseguimos aí conhecer todo mundo, vocês e tal, estamos no mercado, então tá super, super bacana. Não, e é legal conhecer essa história, né? E essas mudanças de profissão. E outra coisa que você falou que eu sempre falo é que o leilão ele é multidisciplinar, e isso é muito importante, né? Quando você fala que você é advogado, que o Breno vem da engenharia, e eu sei que ele dá um super suporte aí nessa parte tecnológica, e a gente vai falar um pouco disso quando eu conversar com ele. Então, o leilão ele é para todo mundo, o leilão ele é democrático, né? Ele é acessível em vários aspectos. Desde você comprar uma bicicleta de R$200 a comprar uma ilha, como eu já fiz leilão. Então, esse é a primeira dica que eu dou aqui, pegando o recorte do Pedro. O leilão ele é acessível para todo mundo e existem várias possibilidades nesse mercado, né? Tanto para leiloaria, como é a Dê um Lance, como para assessoria, como para arrematar. Então, é uma área para o cara que depois vai vender esse imóvel para o corretor de imóveis, então isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos entrar no tema evolução dos leilões. Doutor Amorim, você já começou dando um spoiler falando como é que funcionavam esses leilões antigamente pelo interior de São Paulo, né? Uma dúvida que muita gente tem, e eu queria que você falasse um pouco disso, é que nem sempre quem realizou os leilões judiciais eram os leiloeiros, né? O leiloeiro, ele surge... Naquela época acontecia assim, você tinha um processo de execução, havia penhora, o bem ficava lá, podia ser um carro. Naquela época, né, tinha a linha telefônica, né, que era um bem assim, muito importante, porque as empresas precisavam de linhas telefônicas. Então, quando você penhorava uma linha telefônica, o cara vinha, pagava, porque senão a gente mandava cortar a linha. Era pior que o Bacenju de hoje. E era caro, né? Do cara... E aí o cara não tinha como vender, o cara não tinha como se comunicar, a pior coisa que tinha na época. Não, Daniel, os caras declaravam do imposto de renda ali a telefônica. Exatamente. Ela tinha um alto valor, né? Era um negócio valioso. Exatamente. Hoje você compra na banca, você desce aí e fala, preciso de uma linha, você desce ali e compra um chip. A primeira coisa que se pedia na época para penhorar era a linha telefônica. Olha, essa informação é legal. E como é que o mundo mudou, né? Isso é muito importante. E aí a gente também vê que o mundo mudou e o decreto leiloeiro não mudou, né? 1932, uma vergonha, um absurdo, mas a gente vai entrar nesse papo. Bom, então, pode seguir, aí, desculpa. Quem fazia, a gente mandava para a asta pública, e a asta pública era feita no próprio fórum, tinha uma sala em que o oficial de justiça pegava os processos de execução, né, e fazia o pregão. Ó, processo tal, aqui não, uma linha telefônica, número tal, aí as pessoas que estavam lá, né, e naquela época o conhecimento público era dado pela imprensa oficial, pelo diário oficial, né? Ou seja, um jornal que acesso mais aos advogados, né? O público em geral não tinha a menor condição de saber o que era, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. Então, assim, ou você ia na banca comprar, e a única banca que vendia o diário oficial era a banca na frente do Fórum João Mendes, não tinha outro lugar. Ou então você ia lá na imprensa oficial, comprar na imprensa oficial, que antigamente era ali atrás do Mackenzie, né? Ali era a imprensa oficial. Então, a gente encaminhava para lá as publicações, eles faziam, e o Diário Oficial vinha, né? E lá era feito o Diário Oficial da Justiça, do Executivo e do Legislativo. Todos eles tinham. Então, quando nomeavam um assessor de um vereador, de um deputado, saía ou no do Executivo, ou do Legislativo, e assim por diante. E os atos do Judiciário, as publicações processuais
vara por vara, tribunal, era assim, e você tinha que consultar lendo mesmo, você tinha que abrir. E era fácil de achar, né? Letra grande, É. bem diagramado, Era assim, tudo facinho. Então, de assim, era encontrar. muito difícil, né? Muito difícil. Então, aí a gente, o juiz nomeava e era feita. Aqui no João Mendes, tinha uma sala, e como tinham muitos juízes, a presidência do tribunal designava cada dia um para presidir o leilão. E o oficial de justiça ficava lá, todo dia era um. Então, assim, eu participei de alguns, não muitos, porque na época que eu fui para lá, eram 30 juízes. Quando eu saí, já eram 40 e poucos. Eu fui titular da 40ª vara, né? Então já tinham 40. Mas quando eu fui para lá, tinham 30. E aí a gente revezava, tinha um titular e um auxiliar, cada dia um. E aí a gente, umas 3 vezes por ano, 4 vezes, você ia e presidia o leilão. Então os processos desciam, os processos de execução desciam para lá e eram feito o pregão, o processo ao vivo lá, o processo lá e o pregão era feito. E aí o oficial de justiça apregoava e recebia os lances e aí anotava, quando acabava, o juiz assinava o termo e tal, e aí depois os cartórios iam lavrar os autos e tudo mais, né? Amorim, legal. E assim, quando você fala que o processo descia, pessoal, é que o processo era físico, né? Não existia Físico. essa coisa de processo digital, Não, era internet, físico. computador. Né? E às vezes era aqueles calhamaços, 30 Exatamente. volumes, né? Processo de 20 volumes, 30, tinha que descer o processo inteiro. E, Amorim, isso aí eu já sei porque o Pedro me deu spoiler. Quando era o seu dia de ficar nessa central de asas, eu fiquei sabendo que era a alegria da sua vida, que você acordava bem-humorado. Nossa Assim, Senhora, era assim, é o dia que é o dia perdido da vida do juiz. Eu, na minha vara lá, com uma pilha de processo para despachar, para sentenciar, e eu lá embaixo olhando o leilão, o cara pregoava, entendeu? E eu ficava lá só para assinar o auto, só para assinar o final do leilão, e era isso. Era um dia assim, realmente, quando eu tinha que presidir os leilões, eu realmente ficava de mau humor mesmo. Porque o trabalho ficava parado para fazer. E para o oficial de justiça também, que assim, era uma obrigação que ele não tinha nenhum bônus, né? Igual o leiloeiro. O leiloeiro ele tem interesse em realizar um bom leilão, sem nulidade, etc., porque ele tem a intenção, ele tem interesse financeiro nessa operação. O oficial de justiça caía de gaiato também nessa história Não, mas toda, ele era né? um funcionário público concursado e ganhava para fazer esse trabalho. Então, também havia um rodízio, que o oficial de justiça cumpria várias funções. Ele cumpria, às vezes, a função de ficar um dia na sala do juiz ali, botando ordem, apregoando as audiências. Aí, no outro dia, ele saía para fazer diligência, citações e buscas e apreensões. E um dos dias, eles também se revezavam no setor de leilões. Então, também, né, eles faziam isso também revezadamente. E eram funcionários que ganhavam, fizeram concurso para isso, e o tribunal dava as atribuições para eles ali. Eles não ganhavam como o leiloeiro ganha, uma comissão, mas tinham o salário mensal de um funcionário público concursado. Né? Os oficiais de justiça que eu conheço eles falavam que acordavam tipo você no dia de leilão. Eles odiavam, né? Falavam que assim, tudo bem, estava ali dentro das determinações que eles tinham que fazer, mas não era um dia alegre para eles, pelo contrário. Ô, Amorim, e quando esse leilão acontecia ali no fórum, presencialmente, também era bem diferente, né? Essa forma do leilão acontecer. Tinha muito público, tinha muita gente que ia ali arrematar, era um pouco mais nichado, até por conta da dificuldade dessa informação chegar. Qual que é a sua lembrança disso? Olha, era assim, primeiro que era pouca gente, porque o acesso era difícil, você tinha que ter o diário oficial para ler o edital, para saber o que para ver se te interessa. Então, e outra, a divulgação era mínima. A divulgação era assim, zero. Então, era aquele mesmo grupo, toda semana, o mesmo grupo que ia lá para fazer as arrematações. E eles tinham, entre eles, uma política, e eu percebia nitidamente isso, uma política entre eles, de evitar que outros viessem de fora, caíssem de paraquedas lá, para arrematar alguma coisa. O máximo que acontecia era assim, quando era um imóvel de alguém, esse alguém ia aparecer lá. Mas ele sabia porque era o dele, não porque havia uma divulgação.
A parte, ou o advogado, iam lá para ver o que aconteceu. O apartamento vai para leilão tal dia, tal. Aonde é? É lá no João Mendes, no térreo ali. Aí o cara ia. Às vezes até para ter acesso ao resultado mais rápido, né? Porque demorava por ser físico. Às vezes para saber. Mas aí, aquele grupo, né? Muitas vezes eu senti isso, do grupo se cotizar. Chegava um estranho lá, eles se cotizavam para não deixar o estranho entrar no grupo deles de arremate e tudo mais. Eu tinha uma impressão, que eu não sei se é real, mas que eles meio que dividiam lotes. Sabe? Eu sou especialista mais em apartamento, eu sou mais em casa, eu gosto mais de carro, eu gosto, entendeu? De linha telefônica. Então, tinha meio que assim, interesses pessoais envolvidos entre eles, entendeu? Então, era muito... E, assim, e era uma coisa que era difícil, as execuções não mandavam, porque não era tudo que era interessante. Hoje, na rede mundial de computadores, aí na internet, eu posso não ser... O cara tem um interesse sei lá, em algum objeto X. 1 milhão de pessoas não tem interesse, mas 5 têm interesse. Então, com a possibilidade de acessar, o cara fala, pô, tem um negócio que me interessa. Né? E aí, então, sempre vai ter o interessado. Então, a evolução do leilão, ela foi muitíssimo importante. Essa parte do leilão eletrônico é fantástica. O judiciário melhorou demais. Muitos processos conseguem hoje acabar por conta da leiloaria. Por quê? Porque tem essa divulgação, e aí você tem gente do mundo inteiro acessando e comprando bens. Tenho certeza que tem brasileiro em Portugal comprando bem em leilão aqui, que jamais compraria se não fosse dessa forma. Não, e outra coisa, né, Pedro? Eu aposto, né, a gente nunca conversou sobre isso, mas que um dos maiores gastos que a Dê um Lance tem hoje é com mídia, né, com publicidade, para fazer com que essas oportunidades cheguem no maior número de pessoas possíveis. E antigamente era um pouco contrário, né? Até porque era um trâmite lento. Para você fazer uma penhora do bem, cara, você tinha que oficiar, mandar alguém ir lá, entregar o documento, ou mandar por carta. Então, era um processo mais moroso. Mas como é que é isso para vocês, já trazendo um pouquinho para a atualidade, para Dê um Lance, essa importância da divulgação do bem, né? Isso, como meu pai falou, acho que é a grande diferença, o grande investimento, como você falou, Daniel, enfim, hoje o foco principal lógico, a gente tem toda a parte jurídica para evitar as nulidades, tal, tudo que antes era no ambiente processual, lá, por exemplo, quando era na asta pública do fórum, como meu pai falou, é isso, o processo inteiro descia, o oficial e o juiz tinham que ver ali na hora, as coisas já tinham que estar resolvidas pelo próprio advogado, tal. Hoje não, hoje a figura do leiloeiro, do gestor, ela é muito melhor porque ela dá esse fechamento de se estar tudo em ordem. Você consegue ver, o leiloeiro tem toda essa responsabilidade, tudo isso, coisa que anteriormente, isso que você falou, às vezes tinha passado uma intimação, você só ia ver depois, porque o advogado ia falar uma impugnação. Hoje o leiloeiro vê tudo isso para deixar em termos do processo seguir. E aí hoje, foi o que meu pai falou, a gente já tivemos alguns investidores que arremataram de fora do Brasil bens aqui. Então, assim, e eu estava lá o próprio Fábio, que estava no Investimóvel com a gente e tal, ele é brasileiro, está nos Estados Unidos, então, assim, de brasileiros que arrematam bens lá no exterior, nos Estados Unidos, com ele. Então, hoje, essa facilidade ficou muito grande. E aí, o trabalho do leiloeiro hoje é isso, dentro de leiloeiros bons que fazem um bom trabalho, evitam a nulidade, que isso já é básico e óbvio. Aí, onde que é o diferencial? É isso que você falou, na divulgação, em atingir essas pessoas para esse imóvel chegar nos interessados, investidores ou até compradores finais, que hoje a gente tem só um PS aqui que a gente tem visto crescer muito, o consumidor final no leilão mesmo, aquela pessoa que já vai comprar para morar, que é muito interessante. E aí é divulgação, é marketing, é fazer isso chegar totalmente na contramão do que meu pai acabou de falar de antigamente. Eles se cotizavam para não deixar entrar, para não virar um bom negócio, para o mercado não crescer, então eles queriam ficar com eles. Hoje não.
Hoje você tem que conseguir ter ideias novas, que aí é o que a gente vive tendo aqui, para saber como que a gente atinge e facilita esse acesso ao leilão. E isso maculava... Pode falar, Morim, vai lá. Eu só queria te complementar. Imagine só, hoje existe uma divulgação, processo eletrônico. Então, o leiloeiro tem a obrigação de estampar ali tudo transparente para que a pessoa tenha acesso e saiba tudo aquilo que está acontecendo. Imagina naquela minha época, de 1990, 89, 91, 92, em que o processo era físico e você não intimou alguém, amanhã chega alguém e fala, essa casa não é mais sua. Então, o cara tinha que entrar com uma ação para voltar, porque, olha, não tinha como constatar se o cara tinha sido ou não. Então, assim, era uma dificuldade muito grande e uma burocracia absurda mesmo. Hoje não. Hoje a transparência impera. Você consegue ter acesso ao processo, porque ele é eletrônico, né? E segundo, porque o leiloeiro tem que deixar tudo à vista e à mostra para que as pessoas que venham participar tenham acesso. Olha, deve IPTU, deve condomínio, está tudo em ordem, o carro está lacrado, não está apreendido, o chassi é remarcado, essas coisas todas vêm e a obrigação de levar ao adquirente que está participando do leilão ter a segurança suficiente de que ele está arrematando alguma coisa, sabendo do que ele está arrematando. Tem gente que arremata com problema justamente porque ninguém quer. Então, existem vários nichos, né, de pessoas que gostam de determinados bens, tem determinados nichos, inclusive que gosta de comprar coisa com problema, porque ele compra, ninguém quer, ele resolve o problema, ou porque ele tem uma expertise naquilo e resolve e vende por muito mais. Então, são coisas que também acontecem, por quê? Porque tem uma visibilidade muito maior, né? E, Daniel, ultimamente, até falando da divulgação, teve uma questão aí muito importante que ainda ajudou muito nessa questão da divulgação, que acho que você entende um pouquinho, que são os agregadores. São os agregadores de leilão. Então, assim, digamos que o leilão imóvel é só o maior do Brasil. Então, isso daí também, brincadeiras à parte, é um passo absurdo em termos de divulgação e acesso dos leilões, né? E é isso, a gente está junto com os leiloeiros, né? Andamos lado a lado, somos amigos, inclusive, por isso estamos aqui. O nosso papel não é prejudicar leiloeiro, atrapalhar, muito pelo contrário. Eu quero que o cliente, que o comprador consiga enxergar a oportunidade pelo meu site, vá para o site do leiloeiro e compre. Outra coisa que eu acho genial, que eu achei maravilhoso, e eu preciso fazer esse adendo, é que eu já vi cara que arremata 3, 4 anos em leilão, falando que ele é o inventor da cotização em leilão. E ele que descobriu isso e que pensou. E olha que interessante, a gente está ouvindo que acontece cotização, existe cotização desde lá da época de 80, 90, né? E aí tem gente cara de pau na internet falando que é genial e que descobriu o mapa do tesouro. Meu, o precursor da cotização. Aqueles arrematantes antigos, nossa senhora, eram assim, raposas inteligentes que sabiam lidar com aquele cenário que eles tinham naquele momento, né? Não, com certeza. Vamos avançando um pouco no tempo. Amorim, você estava no tribunal em 2009, né, falando dos leilões do TJ de São Paulo, principalmente, que acontece um marco, eu acho, que ajuda demais nessa evolução do mercado de leilão eletrônico, dos leiloeiros. E outra coisa, pessoal, o leiloeiro, ele vive de leilão, ele vê leilão o dia inteiro. O juiz não vê o leilão o dia inteiro. É mais uma atribuição que o juiz tem dentre as milhares, né, e de responsabilidade. Então, o leiloeiro, ele é muito mais apto, muitas vezes, a tratar sobre um leilão, a enxergar nulidades do leilão do que um próprio juiz. E assim, Amorim, se eu estiver falando uma besteira, você me corrija, já que você foi juiz, desembargador, e hoje é leiloeiro, então você pode falar com muita propriedade sobre isso. Olha, assim, é fundamental, o leilão, quando começou a se tornar eletrônico, né, numa época, isso 2009, nós estamos falando se nós estamos falando de um provimento de 2009, isso tudo começou antes de 2009, para haver uma regulamentação posterior de tudo isso. Então, começou, na verdade, eu calculo entre 2004 e 2005, quando a emenda 45 fez uma modificação no judiciário e criou o CNJ. O CNJ foi criado pela emenda constitucional 45 de 2004.
A primeira turma do CNJ veio em janeiro de 2005. Né? Eu fiz parte da 4ª turma. Amorim, explica para o nosso público só o que é o CNJ, para que as pessoas entendam. Assim, vou perder 5 minutos aqui falando, porque é muito importante que as pessoas entendam que o Conselho Nacional de Justiça ele foi criado para auxiliar o Poder Judiciário. Ele está errado falar que ele é o controle externo do Poder Judiciário. Ele não é o controle externo. É o controle interno, porque ele faz parte do Poder Judiciário. Se você for na Constituição, no artigo 92, você vai ver Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, STJ, TJ, e ali vem todo o rol do Poder Judiciário. Né? Então, entre o Supremo e os tribunais superiores, está o CNJ, como um órgão fiscalizador. Ele fiscaliza a parte administrativa, a parte financeira. Por que o CNJ é importante? Tem muita crítica? Tem. Mas, na minha ótica, não é porque eu estive lá, mas o CNJ trouxe para o Poder Judiciário uma coisa muito importante, que foi a unificação dos procedimentos, de tudo aquilo que os tribunais têm de bom e de ruim. Por quê? Porque tudo que hoje os tribunais fazem tem que passar pelo CNJ. Quando não tinha o CNJ, vou dar um exemplo. Assim, São Paulo fazia uma ação X, Mato Grosso fazia Y. Aí o Y dava errado, aqui dava certo, mas o que São Paulo fez não passava para os outros. O que deu errado lá, não passava para os outros. Falaram, deu errado, não faz. Não, o outro fazia, dava errado também. Então, o CNJ veio para unificar isso, para dizer, olha, as políticas públicas nós vamos direcionar, porque nós vamos avaliar, isso deu certo, todo mundo faz. Isso deu errado, ninguém faz. Então, esse é o tipo da coisa importante que o CNJ veio para trazer uma unificação dentro do Poder Judiciário. Muita gente critica, mas, olha, a vinda do CNJ foi um marco importantíssimo para o Judiciário, para a unificação dos procedimentos, ou seja, a organização. Então, quando ele veio, né, com o provimento, com a resolução 236 de 2016, ele já veio com o Código Civil, o Código de Processo Civil já vigente, né? Por quê? Porque os tribunais regulavam o São Paulo 2009, regulando os leilões. Por quê? Porque em 2009 ainda não tinha o CNJ. Não, em 2009 já tinha o CNJ, mas o CNJ ainda não havia começado a trabalhar na parte de leilões. Começou justamente daí para frente. Com a resolução de São Paulo foi pioneira, foi fundamental, foi ela que puxou todo o estudo para dentro do CNJ, para que o CNJ pudesse, então, normatizar isso para o Brasil inteiro. Né? E como o Código de Processo Civil estava em andamento, o CNJ segurou um pouco, para que não houvesse conflito da resolução do CNJ com os dizeres do Código de Processo. Né? Então, essas coadunações legislativas são muito importantes. Outra, só para usar como exemplo, que eu estava falando da mediação, a lei de mediação é de 2015. A resolução do CNJ é de 2010. Então, quando nós fomos fazer a lei de mediação, nós tínhamos que fazer o quê? A resolução do CNJ caber juntamente com o Código de Processo, para não haver conflito legislativo. Então, essas coisas são importantes. Para quê? Para criar uma unidade dentro do Poder Judiciário. Ou seja, em tese, a resolução de 2016, a 236, ela vale em São Paulo, ela vale no Rio, ela vale no Amazonas, no Acre, onde você for, ela tem que ser aplicada. Então, não é aquela resolução do tribunal, ela já foi do tribunal, agora ela é nacional. O CNJ que regulamentou tudo isso. Então, a presença do CNJ no sistema judiciário brasileiro é muito importante. Muito importante. Ela controla toda essa gama de funções que o judiciário exerce, né, padronizando, dizendo, olha, isso aqui é bom para todo mundo, isso não é para fazer. Então, em vez do tribunal ficar despendendo força financeira,
força administrativa para uma ação que não dará certo, ele tem que despender de uma ação que é analisada perante todo o conselho, porque o conselho tem desembargador, tem juiz, tem ministro, tem advogado, tem membro do Ministério Público e tem advogado. São 15 membros. Então, tem advogado, juiz, membro do Ministério Público Estadual, federal, tem juiz federal, juiz estadual, juiz do trabalho, tem ministro do STJ e tem o presidente do ministro Supremo. Tá na hora de colocar um leiloeiro aí, pô. Entendeu? Então, essa é boa, hein? Então tem toda essa... mas aí o cara do CRM vai querer... OAB. Entendeu? Não, e tem a participação da OAB também, né? Tem dois advogados, um indicado pela Câmara e outro indicado pelo Senado, né? Então os leiloeiros precisam ficar forte, precisamos unir os leiloeiros desse Brasil. Entendeu? Então, assim, só para eu faço questão, às vezes, de falar isso, para que as pessoas entendam a função do Conselho Nacional de Justiça. Ela não tem função jurisdicional, ela não vai julgar processo. Não vai. O que ela vai julgar é, por exemplo, o juiz que cometeu algum deslize no processo. Aí ele vai julgar o juiz. Vai julgar o juiz, não o processo. Entendeu? E o legal da gente estar falando dessa questão do CNJ, inclusive surge a portaria do TJ de São Paulo, que foi a pioneira que você falou, que foi a 1625 de 2009, né, uma portaria muito importante para o mercado de leilão, que foi revogada por conta da resolução 236 do CNJ. O Pedro, seu pai vai ser parcial para essa resposta, então eu vou jogar essa para você, tá? Qual que é a importância de um órgão como o CNJ, né, que faz toda essa regulamentação, olhar para o mercado de leilão? Até porque o mercado de leilão ele foi abandonado por muito tempo nesse aspecto. Legislativo não se mexia e não fazia nada, né? E aí vem um órgão do judiciário, um órgão super importante, meu presidente do CNJ é o presidente supremo, né? O órgão mais importante do judiciário brasileiro. Como é que é isso para o mercado de leilão? Ter um órgão tão importante olhando para os leilões judiciais com esse carinho, com essa atenção. E aí depois eu vou passar essa pergunta para o Amorim, porque ele participa do começo da criação dessa resolução, né? E eu ajudo um pouco mais no final, então eu acho que essa conversa vai ser bem legal. Eu acho que é super importante, primeiro por isso que foi colocado aqui, que é a unidade em termos nacional. Então, você conseguir que todo mundo esteja falando a mesma língua, minmente no mesmo continental, né, Pedro? Cara, o Brasil é gigante. Exatamente. Porque antes do provimento, da resolução, era cada estado fazia de um jeito. Só que assim, hoje a gente sabe que tem alguns tribunais que mesmo tem a resolução do CNJ, mas ainda mantém as resoluções, os provimentos estaduais e ajeitam alguma coisa. Mas, pelo menos, tem uma linha, tem ali uma base dentro disso. Isso eu acho que é importante para dar uma segurança e o Brasil é continental, como você falou, é muito diferente, a realidade de São Paulo é diferente da realidade do Rio Grande do Sul, é diferente da realidade do Acre. Então, isso, você mexia muito com o mercado, que você, num lugar e no outro, mesmo tendo leilão online e tudo mais, mas eram realidades muito diferentes. Isso ajuda muito a acertar tudo isso. Você sabe que a gente já conversou pessoalmente. Eu gosto, acho importante, acho fundamental. E eu acho que o próximo grande passo para regulamentar o mercado de leilão e onde vai ser realmente um divisor de águas, vai ser realmente quando, em termos legislativos, pegar e fazer uma legislação aí de ponta a ponta entendida, porque é o que a gente falou. A leiloaria, a lei é de 32, até hoje não para, fica a mesma coisa e não evolui em nada. Essa questão do CNJ do provimento foi muito boa, muita coisa boa, mas a gente sabe, de novo, pessoalmente a gente já conversou, tinha muita coisa para ser ajustada, muita coisa que já poderia estar melhor desde 2016, ou desde quando começou a discussão. Nós mesmos, meu pai não estava mais lá, mas nós mesmos, no final, antes da aprovação, né, eles abriram audiências públicas e tal, a gente mandou uma série de sugestões, não passou nada, um monte de gente que a gente conversou do mercado mandou, mas assim, foi algo muito importante, foi realmente uma mudança, mas obviamente a gente precisa ver isso e começar a ajustar uma série de coisas, porque o mercado com o leilão online
aumentou, disparou. Em termos de visualização, de dinheiro, do que roda, enfim, de economia. Então tem um impacto cada vez maior em tudo o leilão. Então, isso precisa ser visto de um jeito diferente, em termos legislativos, para a gente conseguir dar mais segurança para o mercado, regulamentar melhor o mercado, as atividades, e aí, quando fizer isso, isso daí vai voar. Então, a resolução é ótima, maravilhosa, precisa fazer isso em diversas outras leis, mas já foi um marco, é um marco muito importante. Sabe qual é a principal função da resolução? É você ter para quem reclamar num determinado momento. Por quê? Se você tem o CNJ, a resolução do CNJ, o tribunal pode falar, não, eu vou especificar melhor algum item do CNJ para a minha realidade. Se alguém não está contente, o que ela faz? Ela vai no CNJ e fala, o Tribunal X regulamentou o artigo X da resolução, mas eu não concordo. Aí o CNJ vai e vai dizer, olha, pode ou não pode. Pelo menos você tem alguém para reclamar num determinado momento e evita que o tribunal fique ele mesmo fechado e resolva o que ele quer dentro da sua realidade que ele acha que é a melhor. Então, a vantagem de você ter uma resolução do CNJ é amanhã eu posso ir a um órgão superior capaz de revogar uma resolução de um tribunal, entendeu? Porque essa resolução bate com a resolução dele ou não está sendo bem utilizada. Amorim, e o que você está falando é muito legal, porque assim, muitas vezes o tribunal está viciado no próprio processo, e esse processo é ruim, né? E ele não consegue enxergar isso, porque tá tão latente lá dentro, que para conseguir essa mudança é difícil. Aí quando vem um órgão como o CNJ, que olha para o todo, é muito importante, né? Porque ele está preocupado na unidade de todos os tribunais do Brasil, e Exatamente. não naquela específica, né? E lá dentro, Amorim, você participando desse começo dessas discussões, como é que foi isso internamente dentro do CNJ? Né? Vamos olhar para leilão. Leilão é algo importante para ajudar na extinção dos processos, vai desafogar o judiciário, é um mecanismo que ainda não é muito explorado e que para o judiciário traz um respiro gigantesco, né? Eu acho que nesse período ali de 2009, 2010, 2011, como é que foi essa conversa? O CNJ ele é dividido em comissões, né? Cada grupo de conselheiros participa de comissões. Eu participava da comissão de mediação, da comissão parte de processo e consequentemente, da parte relativa a leilão, que tinha a ver com processo. E a ideia sempre foi a de fazer uma resolução que pudesse efetivamente resultar numa solução para os processos. Porque o leilão eletrônico, ele ajudou demais o Poder Judiciário, demais. Por quê? Pela divulgação, porque o processo só acaba quando é satisfeito o crédito de quem deva receber. Aquele que ganhou o processo tem que receber. Senão, fica aquela execução interminável, ou porque o cara não tem nada, ou porque ele consegue enrolar de tal forma que ninguém nunca vai receber nada. Então, o leilão veio justamente para facilitar o término dos processos. E essa divulgação mundial de todos os leilões que nós temos, né, fez com que os processos de execução acabassem. Então, o número de processos chegou ao fim com muito mais rapidez quando acontece o leilão. E esse leilão, então, viabilizou o final dos processos. A ideia sempre foi de, olhando para a execução, falar assim, olha, como é que nós podemos acabar com o processo? Porque o que nós tínhamos de execução era um absurdo, tanto é que o Código de 2015 mudou a execução. Mudou o cumprimento, botou cumprimento de sentença. Né? Então, já mudou o nome. Né? Então, assim, o cumprimento de sentença, ele vai... Começou com... A grande modificação foi, não tem mais que propor um processo de execução. A execução é dentro do mesmo processo. Ou seja, é um procedimento que juridicamente se chama de um procedimento sincrético, né? Que ele tem uma única continuidade. Então, ele vem, acaba o processo de conhecimento e já entra no cumprimento de sentença. Antigamente, você pegava a sentença, abria um processo de execução para começar tudo de novo.
Então eu sou desse Dava chance tempo. de defesa desde o começo de novo. Então, aí o cara começava a discutir tudo aquilo que ele tinha discutido no processo de conhecimento. Aí você falava, como o juiz falava assim, não, isso aí já foi discutido. Não, mas faltou Y, X, não sei o quê. Aí começava, aí virava um imbróglio. Hoje não. Hoje é sincrético, tá? Acabou aqui, já começa o cumprimento de sentença, já deságua no leilão, acabou. Entendeu? Então, isso, o leilão e essa divulgação do leilão foi espetacular para o judiciário. E os juízes odiavam, né, execução por conta dessa questão interminável. Ele precisava tirar o processo da frente, resolver e não conseguia, né? Exatamente. Nadava, remava e morria na praia ali sem conseguir finalizar o processo. Não, exatamente. Ó, eu vou encerrar a nossa conversa. Assim, eu tenho mais 1 milhão de perguntas para fazer. A conversa se quiser, quer levar mais 10, mais uns 10 minutos aí, não tem problema, não. Vamos lá. Agora eu fiquei feliz, hein? Essa notícia é boa. Conseguiu o chorinho. Você viu? Não, chorinho é importante. Eu quero conseguir a próxima já, porque assim, tem muita coisa para a gente falar aqui ainda. Já está marcado, só você convocar. Não, a gente vai ajeitar a agenda aí. Já prometi que o Rafa e o Breno vão estar aqui também. É um prazer. Então vamos seguir um pouco nessa questão do processo de execução, né, e na evolução que o provimento CNJ trouxe. Primeiro, nessa aparição do leiloeiro fazendo parte do processo e sendo auxiliar da justiça, né? E o leiloeiro, ele costuma olhar, né, para leilão 24 horas por dia, ele vivencia isso. Como é que é essa parceria do leiloeiro com o juiz, com o judiciário, e qual que é a importância dessa parceria? Né? No que ela ajuda? Olha, assim, eu posso dizer um pouco também que eu tive o privilégio de ter sido juiz. Então, eu olhando, o que eu queria que, quando eu nomeasse alguém, um perito, quando eu nomeasse um leiloeiro, o que eu queria desse sujeito como meu auxiliar, né? Eu queria que ele fosse um sujeito sério, um sujeito de direito e um sujeito legalista. Tá? Um cara que seguisse a norma, que seguisse a lei e que conseguisse transmitir para mim a segurança do trabalho que ele ia fazer. Que quando eu precisasse, eu tivesse acesso, e que ele confiasse em mim. Quando desse algum problema, ele chegasse e falasse, doutor, eu não estou conseguindo fazer isso aqui porque está acontecendo isso e precisamos consertar. E aí você conserta dentro do processo. Do que esperar chegar num determinado ponto para reverter toda uma situação e atrasar muito mais do que o processo já atrasa normalmente. Então, essa simbiose que tem que ter entre o juiz e o leiloeiro, essa confiança recíproca, é fundamental. E como é que o leiloeiro mostra isso para o juiz? Através do trabalho. Quando ele consegue evitar leilões anulados, quando ele consegue detectar, olha, vai anular se não fizer uma intimação aqui, uma intimação ali, faltou isso, porque o cartório tem tanto trabalho que às vezes ele não consegue dar conta de todos os processos certinho. Então falta. Às vezes tem execução que tem 30 executados. Como é que ele vai ver se todo mundo foi intimado? Quem morreu? Morreu. Então tem herdeiro, tem que intimar o herdeiro. Então começa uma rede que tem que ser seguida. E esse é o trabalho, por exemplo, que o leiloeiro deveria fazer. Ele tem que pegar o processo e dar uma checada se está tudo pronto. Por quê? Porque o juiz vai ficar muito aborrecido se esse leilão for anulado por uma coisa que estava no processo e não foi vista. Legal. Daniel, Pedro, aqui em todos os nossos lotes... Deixa eu só fazer esse elogio. Eu ia falar disso, eu acho que você vai falar. Inclusive, na época, foi uma grande polêmica. A Deu um Lance foi pioneira nessa transparência de mostrar, por exemplo, em que folha do processo está cada coisa. E isso foi muito legal. Inclusive, eu tive vários amigos advogados na época que foram críticos. Pô, os caras vão tirar meu trabalho. Não sei o que. Eu falei, para de ser burro. O cara tá te ajudando, tá dando tudo de mão beijada. Isso é excelente para o mercado, é transparente. Então, cara, é muito legal o que a Deu um Lance fez nesse aspecto de trazer realmente essa transparência, porque o leilão ele tem que ter lisura, ele tem que ter publicidade em todos os aspectos. E vocês fizeram isso de uma forma muito legal e muito boa. Então, aí eu só ia... Primeiro, muito obrigado. E aí,
diante de tudo que meu pai falou agora na última fala, você imagina de quem que foi a ideia de fazer uma análise processual em todos os casos? Acho que já está respondida a pergunta, né? Então, logo quando a gente começou, a gente falou bastante dessas questões de transparência, de divulgação, de dar acesso a todas as informações dos arrematantes e investidores terem tudo aberto e fornecido para que possam tomar a melhor decisão, ainda que seja algo que seja um pouco mais enrolado, que não tem problema, mas que isso já tem acesso desde sempre. Então, eu lembro que a gente sentou e de novo, a legislação ela é muito boa, a gente trabalha com o judiciário há mais de 10 anos e gostamos muito, nos especializamos nisso, mas o judiciário ele tem essa outra questão que você fica um pouco engessado pela própria cabeça e jeito dos juízes do que de fazer qualquer coisa muito diferente. Também a gente não tem muito pano, isso eu digo porque a gente escuta muitas vezes as pessoas vindo com umas ideias mirabolantes para a gente, que às vezes são até legais, mas a gente fala, pô, tudo que a gente chega com uma novidade muito grande para os juízes sempre é visto com uma possibilidade de dar um problema, de dar uma nulidade, como meu pai falou. Então, a gente sentou e falou, bom, já existem outras leiloeiras, gestoras, outros leiloeiros no mercado. Como é que a gente pode se destacar? E aí, com um magistrado entre nós, ele falou, bom, a gente precisa inventar alguma coisa que não vá ferir o procedimento ou vai causar estranheza, mas como é que a gente consegue se destacar? E aí veio essa pegada, porque a gente já tem uma pegada jurídica, lógico, familiar e de formação, então a gente falou, então a De Um Lance ela vai caminhar para ser uma referência em termos de processo, em termos judiciais, para evitar nulidade, para entregar tudo certinho. Isso e daí, chama segurança. Dá segurança para o investidor, para o arrematante, isso é fundamental. E aí que veio a ideia da análise processual que a gente faz em todos os nossos casos, que a gente puxa o processo, vê tudo. Então, é até um trabalho bem parecido com escritório de advocacia, quem está acostumado, que a gente pega o processo, tem um advogado, faz todo o relatório, e pelo menos isso... E aí a gente vê que é uma inovação bacana, tanto pelos elogios, Daniel, que agradeço mais uma vez, quanto pelas cópias, né? Porque aí agora a gente começa a ver que o mercado vem copiando bastante. Infelizmente, sem a mesma... Sem a mesma eficiência, mas vem tentando, o que já é um bom sinal, sinal que a gente está fazendo um bom trabalho. Não tenho dúvida nenhuma, isso é legal, né? Eu brinco que quando eu trabalhava com leiloeiro, eu montei um edital, não sei o quê, depois eu comecei a ver o meu edital em várias páginas de leiloeiro exatamente igual, assim, com as mesmas terminologias, o cara não mudava nem a palavra. Eu falei, meu, é demais. Mas também é uma forma de reconhecimento do seu trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, e por isso estamos aqui hoje. Amorim, o Pedro falou também um pouco dessa questão legislativa. Você não acha que já passou da hora do nosso legislativo olhar com mais carinho para os leilões? Né? Mudar principalmente essa questão da profissionalização do leiloeiro. Leiloeiro ainda tem que ser pessoa física, né? É um negócio tão, na minha opinião, um negócio tão arcaico que a gente tinha que olhar com mais carinho, o legislativo tinha que prestar atenção, porque, primeiro, é um mercado que está em alta. Segundo, é um mercado que sempre movimentou muito dinheiro, né? E tudo que movimenta dinheiro chama atenção. Então, a gente nunca viu esse movimento muito forte de mudanças legislativas sobre leiloaria, sobre leilão. Qual que é a sua opinião sobre isso para a gente fechar o nosso bate-papo? Olha, eu sou plenamente a favor de uma atualização legislativa. Precisa. Mas também eu reconheço que existe um lobby contrário com a situação que existe hoje. E tem gente muito confortável nesse sentido, entendeu? Pela movimentação financeira, que está mais preocupado com a sua movimentação financeira do que propriamente com a evolução do leilão e da leiloaria como um todo. Porque já está mais do que na hora de haver uma profissionalização do leiloeiro, colocando ele como uma pessoa jurídica, ou seja, até para o Estado vai ser melhor, para o próprio controle do Estado vai ser melhor, né? Tudo isso melhora para todo mundo. Mas assim, eu vejo ainda que não existe uma unicidade de ideia dos leiloeiros nesse sentido, entendeu?
Porque se houver, a gente consegue. Mas você precisa ter essa força, a união dos leiloeiros para poder montar um projeto de lei, pegar um deputado e falar, olha, é isso aqui que tem que ser feito, é isso aqui que vai ser bom. Aí você leva para pessoas que têm influência, que entendem do que nós queremos, e essas pessoas, então, vão transformar isso numa avalanche de ideias para poder haver um movimento geral para a atualização da norma, para a atualização da lei. Eu acho que nós temos que fazer uma junção da lei que mexe com o leiloeiro com a resolução, que você pode fazer tudo numa coisa só. Você pode fazer uma lei que trata do leiloeiro, que trata do leilão, que trata da forma de nomeação, ou seja, colocando a resolução dentro de uma lei, como nós fizemos com a mediação. Nós colocamos a resolução 125 dentro da lei e dentro do Código de Processo. E aí saiu a lei da mediação. Eu acho que é o mesmo caminho que nós temos que usar para fazer a lei em relação aos leilões. Eu acho que é fundamental a gente fazer um movimento nesse sentido de atualização legislativa. Não é possível a gente, no mundo de hoje, em que nós estamos aqui fazendo um podcast pela internet, daqui a pouco não sei quantas mil pessoas vão estar vendo, e a gente está com uma norma de 1932, em que, né, eu até li para você, que ela começa assim: o chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. Então, quer dizer, quando começa assim, você fala, bom, nós estamos completamente fora da realidade, da atualidade, da modernidade, tudo que pode ser. Então, essa é o que eu acho. Tem que haver uma atualização imediata. E o tempo também criou novas figuras, né, pessoal, que não existiam. O assessor de leilão é uma figura recente. Antigamente, o advogado fazia uma parte desse processo, mas hoje é uma nova modalidade, uma nova profissão que surge que não tem nenhuma regulamentação, nenhuma regra, né? Qualquer um pode ser assessor de leilão, sem muitas vezes nem ter arrematado um imóvel no leilão. Isso tudo é muito delicado, isso tudo é muito complicado, e eu concordo, eu acho que os leilões eles têm que ser olhados por todas essas unidades, né? Tanto do advogado que assessora, quanto do corretor de imóvel que tem interesse na análise mercadológica e na venda, do leiloeiro, principalmente, que tem essa incumbência e essa responsabilidade de vender esses bens, né, que muitas vezes são vendas forçadas, vendas estressadas, e não é simples de lidar, né? Eu falo isso para o pessoal, eu falo, cara, ser leiloeiro, trabalhar com leiloeiro é extremamente complexo e estressante, porque é uma responsabilidade muito grande em vários aspectos, né? Primeiro que você está ali sendo auxiliar da justiça. Qual que é o peso disso, né? Uma besteira que você faça pode prejudicar a vida de alguém de forma extremamente impactante, principalmente quando você está retirando um imóvel. Então, tudo isso a gente leva em consideração e, por isso, precisa se olhar para a figura do leiloeiro com mais carinho. Amorim, obrigado pelos 10 minutos que você me deu a mais. Que é isso. Deixe um recado aqui para os nossos ouvintes, né, para quem está seguindo aqui a Leilão Imóvel. Pedro, depois quero que você fale também, se despeça do nosso público. Para mim foi um grande prazer falar com vocês, né, fiquei lisonjeado de você ter aceitado o meu convite. Vou agradecer mais uma vez o Rafa, que ajudou demais nesse meio de campo, meu amigo aí da Dê um Lance. E o que vocês precisarem de nós, estamos à disposição para ajudá-los, tá bom? Daniel, só tenho a agradecer a sua gentileza, o seu conhecimento, a Leilão Imóveis por ter nos convidado e, sobretudo, a possibilidade de podermos falar franca e abertamente sobre leilão, né? E falar um pouquinho da história, que às vezes muita gente acha que tudo nasceu como está. E, na verdade, não foi assim, né? Foi todo um período histórico que foi se desenvolvendo para chegarmos aqui onde chegamos hoje, né? E vamos chegar mais longe, se Deus quiser. Mas então agradeço demais, me coloco à disposição para quem quiser nos contatar por seu intermédio, por intermédio do Pedro, que também administra a empresa de leilão, junto com o Rafa, junto com o Breno, junto com a Wanda. Então, são as pessoas que fazem com que a nossa empresa aconteça e seja uma empresa reconhecida com a seriedade que ela tem hoje. Isso é fundamental e eu faço questão de que seja assim mesmo, porque todas as pessoas têm que sair daqui
satisfeitas com aquilo que adquiriram, ou até satisfeitas que não adquiriram, mas satisfeitas como o procedimento ocorreu, né? A abertura, a lisura, a transparência. Daniel, muito obrigado, que outras vezes possamos nos ver. Estamos sempre juntos e conte comigo. Obrigado. E ó, tô sabendo que seu pai vai estar num evento de leilão aí em breve, hein? Não sei se já está com as datas certas, se quiser divulgar também, aproveite. E ó, quem puder ir, vá, porque eu sei que vai um pessoal muito legal. E ter essa experiência de poder ouvir o Amorim é sempre muito agradável, né? Já, ó, vai estar. E aí ele, por questões familiares, inclusive, ele abraçou esse evento aí, vai ser em Franca. Nosso grande amigo Marcos Custódio vai estar à frente aí. Vou só confirmar para não falar besteira, 4 de julho de 2025 agora, 4 de julho, nós estaremos todos lá em Franca, no evento da OAB, para falar muito de leilão, vai estar muito bacana. Meu pai vai estar fazendo lá um painel, vai ter desembargador, vão ter juiz, vão ter leiloeiro, vai ter muitos advogados, assessores, e assim, então nós vamos estar em peso. A Dê um Lance vai estar em peso lá, tenho certeza, e o time vai estar forte, vai estar grande, o evento vai estar sensacional. Garanto para vocês. E tô sabendo também que André Figueiredo vai estar lá palestrando, ele e o Marconi. Boa! Entendeu? Então, Maravilha. eu quero deixar aqui também um abraço para o Marcos Custódio, né, que está aí à frente da organização desse evento, muito legal, um cara que entende muito de leilão de fazenda, imóvel rural, leiloeiro também, que inclusive está convidado para participar aqui do nosso bate-papo, até para a gente divulgar o evento. Esse é sensacional, você vai adorar isso. Fazer podcast com o Custódio é muito bom, maravilhoso. Ô Pedro, suas palavras finais, deixe o site do Dê um Lance, da Dê um Lance aí para quem quiser participar. Inclusive, eu tô aqui com um presente da Dê um Lance. Eu vi, maravilha. Tá aqui comigo. Aí gostei. Obrigado. Daniel, obrigado, meu amigo, pelo espaço aqui, pelo convite. É sempre um prazer estar falando de leilão com você, com o pessoal da Leilão Imóvel. Um abração para o André, um parceiraço já de longa data. Gostamos muito de vocês, estamos juntos. Então, assim, esperamos, é isso aí, um bate-papo que tenha agregado alguma coisa aí para a audiência, já está ótimo. A Dê um Lance está de portas abertas para todo mundo. Quem quiser, www.deumlance.com.br, a letra D, o número 1, lance.com.br, nos procure, entre em contato, nós estamos com um time aqui aberto para tirar qualquer dúvida e fazer ótimos negócios e com muita transparência, entregando bastante informações aí para os nossos clientes, interessados, investidores. Obrigado, meu amigo, adoramos falar de leilão e estamos sempre à disposição. Eu que agradeço demais a presença de vocês, foi um grande prazer ouvir todas essas histórias, né? Falar para o pessoal como o leilão evoluiu, como era diferente e como está mais fácil hoje. Eu escuto muita gente falando, mas está mais difícil de arrematar, está pior, tem menos lucratividade, mas pessoal, tem mais lisura, né? O leilão está aí para todo mundo ver, ele acontece de forma eletrônica, o juiz está acompanhando muitas vezes o leilão lá da vara dele, ou tem alguém ali acompanhando para ver como é que isso está acontecendo. Isso tudo é muito importante, traz transparência, e é isso, o nosso mercado continua excelente, cheio de oportunidade. Então, se você ainda não entrou nesse mercado, comece a estudar, se dedique, que você vai ter ótimos resultados. Pessoal, aquele abraço e muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.